Quer saber quais livros fizeram toda a diferença na minha maternidade e na organização da rotina do meu lar? Então, vem comigo, porque essas dicas também podem transformar a sua vida. Olá, sou Dai Mendes, bem-vindo ao meu canal e aqui nós falamos sobre maternidade, organização e rotina. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 5 livros que mudaram, que transformaram, que me ajudaram, né, muito, né, em uma educação intencional, né, de como eu educar bem os meus filhos e também na organização do meu lar. O primeiro livro é Carinho e Firmeza com os Filhos. Esse livro é muito bom, porque ele nos ajuda a nem ser permissíveis demais, mas também nem ser autoritários, né? É, conseguir ali um equilíbrio, né? Ser firme e ao mesmo tempo ser carinhoso com os filhos. E são conselhos muito práticos, assim, que dá pra gente aplicar em situações do dia a dia, como por exemplo, é, falar uma situação que aconteceu com o seu filho, né? Sei lá, teve uma situação lá que veio uma irritação muito forte, né? Porque a gente fica irritado com alguma situação que a criança apresenta. E ali ele dá esse conselho, né? De parar um pouco, observar e dar é, uma ordem clara. Olha só, isso você não pode fazer, né? Então, assim, ajuda a gente a lidar com essas situações rotineiras, né? E que demonstra ao filho uma autoridade, mas ao mesmo tempo uma autoridade com firmeza, mas sem exageros, né? Em usar a nossa ira para demasiados, né? Então, assim, é um livro que eu indico muito, é uma leitura muito fácil mesmo. Segundo livro é Educar na Curiosidade. Esse livro aqui é muito bom, né? Até fala assim, a criança como protagonista da sua educação. Eu acho que nos ajuda muito naquela questão assim que a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo apresentando uma brincadeira ou estimulando sempre a criança a estar fazendo alguma coisa, né? Não que eles não precisem de uma atividade acompanhada, não é isso. Mas não o tempo inteiro, né? Porque educar na curiosidade é você deixar a sua criança, ela tem oportunidade de pensar, de imaginar, né? Então, assim, muitas vezes você vê que a criança está ali no ócio, e é importante o ócio, né? Esse ócio, assim, que faz ela ficar ali e de repente ela cria alguma coisa, né? Então, esse livro ajuda muito e traz muito a questão da gente deixar a criança livre, né, para pensar, né, para imaginar, para redescobrir, para de uma brincadeira ele fazer outra brincadeira e outra, de um objeto ele ir construindo várias coisas com aquele objeto, né? E o livro traz muito essa questão que a gente só consegue, que a criança só consegue ser educada na curiosidade se a gente também não ficar dando situações que estimulam elas muito, né? Principalmente telas, é, muito barulho, né? Muito brinquedo ao mesmo tempo, muita coisa ao mesmo tempo, né? Uma desordem, assim, material mesmo, né? Então, esse livro é muito bom. Me ajudou muito também, porque às vezes eu ficava nessa, né? Tipo, nossa, eu tenho que. Principalmente quando você vai tendo os primeiros filhos, né? Que você acha que o tempo todo você tem que estar pré-estimulando, tal, que, nossa, quando eles estão ali no ócio, você fica assim, preocupada, nossa, será que eu não deveria estar fazendo alguma coisa? É, será que eu não deveria estar estimulando eles e tal? E depois desse livro, eu aprendi muito que não, que é importante a gente deixar a criança viver o ócio, né? Para que ela possa imaginar. E eu comecei, né, a observar mesmo, e realmente, né, a partir do momento que eu deixei eles no ócio, eu vi que vinha o ócio, aí vinha a criatividade, eles brincavam, cansavam, tal, aí viu o ócio de novo. Aí, a partir do ócio, eles iam e imaginavam outra coisa, né? Então, assim, é muito importante mesmo. Esses livros nos trazem, assim, abre a nossa mente para situações que, às vezes, assim, a gente não sabe, né? E a gente talvez tenha uma preocupação extrema que, às vezes, nem tinha tanta necessidade e que a gente poderia levar essa criança, né, de uma forma muito mais fácil. A minha terceira dica é Mama Margarida. Gente, ó, esse livro aqui é um xodozinho, sabe? É, nossa,
trouxe muito despertares, assim, pra mim como mãe, né? Conta a história, né, de uma mãe, ela é mãe de Dom Bosco, conta a história, né, é, dela, de como ela educou seus filhos na simplicidade, né, mas com uma educação muito firme, né, e muito cheia de carinho, né. Então, assim, nossa, é um exemplo mesmo de mãe, assim, não, pra gente que, né, que quer buscar essa educação, assim, com atenção, com intenção, é muito importante a gente buscar inspiração, né, inspirações em outras mães. Então, ela é uma, assim, que eu super, super indico. Inclusive, ela educou seus filhos sozinha, porque ela ficou viúva muito cedo, né? E, além disso, ela ainda ficou com a sogra para cuidar. Então, ela cuidava da sogra e, ao mesmo tempo, ela cuidava, né, dos seus filhos. E, assim, uma educação exemplar, né? Que no final a gente vai ver o que os filhos dela se tornou, né? Então, assim, deixa essa indicação, assim, de mãe para mãe, que, assim, nossa, meu xodozinho mesmo. O meu quarto livro é esse. Já que eu estou falando, né, de mãe, eu quero falar sobre esse livro, que é Regra de Vida para Mães. Como ordenar seu lar e trazer paz à alma. Nossa, esse é um dos livros sobre, assim, organização, sobre rotina, que, assim, eu realmente tenho um apreço muito grande, porque ele não traz só essa questão, assim, da gente, como a gente ordenar as coisas, assim, materiais, né? Mas ele traz também a questão da ordem no sentido é, de colocar prioridades na nossa vida, né? Inclusive, ela tem um sisteminha que chama os 5 P's, né? E aí cada P é responsável por uma situação na vida dela, né? Ela traz uma, tipo, uma unidade de vida, né? Para que ela possa ordenar tudo isso primeiro, né? E assim ela conseguir fazer um ordenamento por prioridades, né? Então, assim, é um livro que, no final, ela ensina, ela pega na sua mão mesmo, né? E ensina você a ir e fazer sua própria rotina, sua própria organização dentro da sua circunstância. Gente, é maravilhoso esse livro. Muito bom, muito bom. É, né, sempre gostei de fazer as minhas a minha organização, né, de rotina e tudo mais, mas depois que eu li esse livro, me ajudou muito, assim, nessa questão da ordem das coisas, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito em fazer, 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 né? Tipo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, deixar a casa arrumada, deixar isso e tal. Só que ao mesmo tempo, você vai vendo que você vai fazendo, mas parece que tá faltando alguma coisa, né? E, e aí eu fui percebendo que o que faltava é essa questão da ordem no sentido de prioridade, quem vem primeiro, né? E colocar isso em prática, assim, porque é muito difícil, não é simples não, né? É, tipo, colocar cada coisa em seu devido lugar, né? E ao mesmo tempo, isso é um trabalho diário que a gente vai fazendo, né? Mas o livro, ele me trouxe, assim, uma possibilidade mais real de eu estar fazendo isso, né? Porque é uma mãe, né, que escreve e que vai falando como foi a vida dela e como que ela foi ordenando, porque a vida dela também estava uma desordem, né? E ela vai ensinando tudo. E ela traz essa questão dos 5 P's, né, de prioridade, mas ela coloca também como ela pode ajudar a prover as coisas para, né, para casa, ajudar o esposo a prover também, além de toda a organização que ela faz na questão de ordem pessoal, né, de ordem em relação aos filhos, né, onde que ela deve colocar as amizades, né, e tudo isso. Então, ela consegue ordenar e trazer uma unidade de vida ali que essa questão assim, dá conta de tudo, né? Mas o que que é tudo? Você já parou pra pensar o que que é tudo na sua vida, né? Porque se a gente para pra pensar o que é tudo e veja assim, quais são as minhas prioridades, né? E, e eu coloco ali e falo assim, não, isso aqui é o que eu quero viver, né? E a gente tem essa centralidade ali daquilo que vem em primeiro lugar, nossa, a gente consegue, tá? A gente consegue. A gente vai começando devagar, mas a gente consegue. Então, esse livro trouxe muito essa questão para mim, muito mesmo, né? De ordenar a vida material, mas também ordenar muito o meu interior primeiro, né? Então, vale a pena, muito a pena adquirir esse livro, muito mesmo. O quinto livro, esse é meu xodó. Todos são xodós, né? Mas esse, gente, esse é especial. Sobre educação dos filhos, esse aqui me tocou muito, né? Ele chama O Amanhecer das Crianças, mas assim, o título, ele fala sobre o amanhecer das crianças, mas no sentido, assim, de trazendo a responsabilidade para os pais, né? Especialmente para as mães, né? Eu acho muito legal.
é o Frei Petit de Murat, não sei se fala assim. Na verdade, são formações, né, que ele foi dando e alguém foi reuniu essas formações e escreveu o livro, né? Então, assim, nossa, maravilhoso, maravilhoso. Tipo assim, o livro, ele traz muito a questão, assim, de ensinando a mãe mesmo como ela deve educar seus filhos, né? Como a gente, aquele livro, né, primeiro que eu apresentei, no carinho, na firmeza, né? E ele vai ensinando, assim, né? Vai falando, vai dando exemplos. Ele fala assim que a mãe, ela precisa ser viril. Olha só, ela precisa ser viril para educar, ela não pode ter medo de ser viril, né? Então, com os filhos ela precisa ser viril. Com o marido, ela precisa ser feminina, mas com os filhos ela precisa ser viril. Porque, afinal de contas, quem passa mais tempo, né, assim, vamos falar na maioria das vezes, né, assim, quem passa mais tempo com os filhos são as mães, né? Então, elas precisam ser firme, né? Elas precisam ser viril, elas precisam ser, né, ele fala de domar muito os nervos, né? Nossa, é um livro muito bom. Sim, muito bom mesmo, eu posso até falar um pouco do índice aqui. Olha só, mulher e mãe, fortaleza e os nervos, domínio e correção, isso que é tudo de si mesmo, né? Proteção e ternura, consentimento e abundância, desordem e precocidade, temperamento e virtude, castigo e irritação, felicidade e prazer, tradição e moda, e assim, e muito mais. É um livro muito gostoso de ler, muito gostoso mesmo, mas que traz assim, nossa, sei lá, assim, parece que pega a gente na mão, né, e ensina a gente, nós como mães, assim, a como realmente levar essa educação intencional com os nossos filhos, né. É, é um livro, assim, muito bom, inclusive, eu já li ele e eu estou lendo ele pela segunda vez. Gente, eu sou dessas que quando gosto dos livros eu vou sempre relendo, principalmente livros sobre educação, que me traz muita prática, assim, né, muita técnica ou muito método, assim, do dia a dia, e que a gente vai, sei lá, a gente vai ler, né, a gente coloca muita coisa em prática e tal, só que depois vem alguma situação que você fala assim, gente, essa situação aqui, eu acho que eu tô precisando rever algumas coisas para que eu possa entender melhor, né? Como que eu vou levar isso aqui? Então, é um livro que eu super indico mesmo, 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 né? Na verdade, todos eu indico, porque realmente mudaram, assim, a minha forma de pensar, né? Sobre como levar essa educação com atenção e intenção. É um livro que eu quero deixar aqui, assim, como meu preferido mesmo, né? Sobre educação. É, que vale a pena mesmo, vale mesmo a pena. Que, assim, nossa, às vezes, muitas vezes a gente coloca algumas coisas, né, em prática, só que depois vem novas situações. E aí a gente volta, pega o livro, lê novamente e fala assim, poxa vida, olha aqui, né, tá aqui. Agora eu consigo levar, né? Então, eu aprendi muito, muito mesmo, que muitas coisas estão nos livros, né? Muitas coisas estão nos livros. É, então, assim, estudar, né? Eu sei que para as mães é muito difícil, né? Ter esse tempo e tudo mais para ler. Mas, assim, quando eu digo, assim, sobre a rotina, né? A gente ordenar as coisas, colocar a nossa vida em ordem, né? Sentar, ver realmente aquilo que a gente tem que fazer. E a gente consegue colocar, né? E, assim, 10 minutos no dia. Uma dica que eu quero dar é associar a leitura sempre com um gatilho, assim, né? Eu sempre gosto dos gatilhos. Por exemplo, assim que eu coloco meus filhos na soneca, a primeira coisa que eu vou fazer é uma leitura de 10 minutos, né? Então, assim, não tem nada no mundo, né, ali, que me faz sair daquela coisa que eu propus. Por quê? Porque eu tenho um gatilho. Ó, depois da soneca, eu já sei que vem o quê? 10 minutos de leitura, né? Então, a gente vai colocando alguns gatilhos, assim, vai nos ajudando a criar o hábito, né? Então, assim, eu não tenho muito tempo para ler também, né? Então, assim, esses livros que eu vou lendo durante, né, o meu dia, é assim, normalmente eu coloco, tipo, 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde. E muitas vezes eu leio de manhã assim com as crianças mesmo, né? Elas estão ali brincando, no momento tranquilo. Eu já coloco, ó, após o café, outro gatilho, após o café, 10 minutos de leitura. E 10 minutos, gente, a gente perde com tanta coisa assim, nada a ver, sabe? Ou às vezes a gente perde no Instagram, né? Nas redes sociais, olhando coisas que até sejam boas, mas que às vezes, será que faz fazer diferença na nossa vida? Como um livro, né? Então, assim, o livro, eu, assim, percebo que os livros são, assim,
transformadores, né? Transforma a nossa vida mesmo, transforma o nosso olhar, é, muda o nosso conceito sobre muita coisa, né? Então, é isso aí, né? Tá aqui os livros que eu indico para vocês, esses 5 livrinhos. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição, né, embaixo para vocês. E só quero mesmo que vocês possam curtir muito, né? Absorver o máximo de coisa possível, né? Principalmente para aquelas mães que estão aí buscando fazer uma educação personalizada, né? E intencional para os seus filhos. Nós temos essa ajuda, né? Uma das nossas ajudas, né? Que são os livros. Então é isso, gente. Comente aqui embaixo, nos comentários, se você já leu algum livro desse, qual foi a experiência suas, né? Nesse livro que você leu. E se vocês tiverem alguma outra indicação de livro que marcou a vida de vocês, deixe aí também, para que assim vocês compartilhem comigo e eu possa também adquirir e ler, né? Gente, então tá. É isso aí. O link vai estar aqui embaixo, tá bom? Na descrição. Então vamos lá? Vamos para a leitura, né? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.